boa noite a todos. Meu nome é Thiago, faço parte aqui da equipe de expansão do Mercadão dos Óculos, junto com o Júnior, o Dagoberto e toda a nossa equipe aqui, também o Luiz Fabiano, que somos consultores, e toda a nossa equipe aqui também está junto com a gente. Primeiro aí vamos estar passando, né? Hoje nós vamos estar aí conversando com o nosso multifranqueado, o Luciano, de Minas Gerais. Fazia um tempinho que nós não batíamos um papo com ele, e hoje estaremos aí de volta conversando, passando toda a informação, experiência que ele teve com o Mercadão dos Óculos. Antes de começarmos a falar com ele, a live com ele, o nosso grande Dagoberto vai estar aí passando aquela breve apresentação, né, algumas informações sobre o Mercadão, sobre o mercado franchise e sobre o segmento óptico. Vai, Dagoberto, com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem a todos? Prazer estar aqui em mais uma live, principalmente hoje uma live especial com um dos nossos franqueados, Luciano, mas apenas para refrescar aqui, para recordar, todos aqui já receberam a apresentação, todos aqui já tiveram o primeiro contato, né? Apenas repassando as principais informações para a gente poder entrar com a mente fresquinha aí no nosso bate-papo com o nosso franqueado. Então, hoje, o Mercadão dos Óculos, né? O porquê invista na rede de óticas que mais cresce em todo o país. Hoje, o Mercadão dos Óculos está entre as 3 maiores redes de ótica do país. E o porquê que mais cresce? Porque o Mercadão, nos últimos 8 anos, quando começamos a expandir, quando começamos a fazer a expansão da franquia Mercadão dos Óculos, foi a franquia que mais cresceu em tão pouco tempo. Então, estamos entre as 3 maiores redes do Brasil, porém, somos a única rede do segmento óptico que possui as principais premiações no mercado nacional no que diz respeito a atendimento, a qualidade de produto e de rede franqueada. E eu quero falar um pouquinho dessas premiações, desses selos, desses reconhecimentos. Nós temos aí o reconhecimento da ABF em excelência em franchise, reconhecendo que o Mercadão dos Óculos é uma das melhores redes para se investir, né, independente do segmento. O Mercadão dos Óculos hoje é uma das melhores redes para se investir em franquia, para quem tem o interesse em investir em franquia. E nós tivemos esse reconhecimento de 2017, 2018, 19, 20 e 2022. Mês passado acabamos de receber o selo de excelência da ABF, né, em relação ao ano de 2022. Aí você se pergunta aí, por que 2021 não está nessa sequência? Porque a ABF decidiu não fazer esse reconhecimento por conta de pandemia, por conta de todos os problemas que o Brasil passou, a ABF decidiu não fazer esse reconhecimento. Porém, com certeza, 2021 também estaria aí, né, nesse camalhaço de selos e reconhecimentos que nós temos aí, por conta da ABF. Somos reconhecidos também de 2017 a 2021 com o selo de excelência da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Todo mundo sabe que é referência aí no país, né? E temos esse reconhecimento como uma das melhores redes de franquia para se investir, uma das redes mais seguras de investimento no Brasil no segmento de franquia, tá? Somos uma das melhores. 2021, com certeza, 2022, aí no nosso próximo encontro, no próximo mês, vai estar o selo aí também, que não saiu o resultado ainda, mas com certeza nas próximas apresentações, 2022 vai estar presente aí. Também temos o reconhecimento da GPTW. GPTW é uma instituição internacional que reconhece as empresas, e aí a franqueadora, ela foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, tá? Qualidade no ambiente de trabalho, recurso, tecnologia, ferramenta para os funcionários, para o colaborador da franqueadora. E isso reflete diretamente na ponta, no franqueado, o atendimento ao franqueado, que reflete automaticamente também para o cliente final. Então, aí, esse ano, nós tivemos aí o reconhecimento internacional como Mercadão dos Óculos franqueadora, como uma das melhores empresas para se trabalhar em todo o Brasil, tá bom? E para fechar com chave de ouro aí, temos o certificado RA1000,
que é o certificado do Reclame Aqui. Por 2 anos consecutivos, nós recebemos esse certificado como uma das melhores empresas, como um dos melhores produtos, como um dos melhores atendimentos, segundo a opinião do cliente final, do público. E esse reconhecimento para a gente é o principal, é o termômetro para a gente, porque é o cliente final que determina e que diz se estamos no caminho certo, se as nossas franquias estão tendo um bom atendimento, se temos ótimos produtos lá na ponta. E aí, durante 2 anos consecutivos, nós obtivemos nota máxima em qualidade, em satisfação do cliente em todos os quesitos. E eu digo isso não só no ramo óptico, tá? Em qualquer degrau, em qualquer segmento, seja de franquia, de comércio, em qualquer área. O Mercadão dos Óculos conseguiu a pontuação máxima. Tá bom? Falar um pouquinho aí do porquê se tornar um franqueado Mercadão dos Óculos. É claro que o Luciano vai explanar aí a experiência dele, mas acho válido a gente informar também o porquê disso, né? Porque hoje, Mercadão dos Óculos, uma rede consolidada nacionalmente, né? Temos mais de 540 franquias em operação, portas abertas no país, trabalhando, atendendo cliente. Então, já é um nome forte, já é uma rede consolidada, uma rede grande. Todos os estados do país aí, nós nos fazemos presente, né? Detalhamos aí o sucesso do Mercadão. Eu costumo dizer que o começo foi entender o público-alvo, escolhemos o público que nós queríamos atender, que é a classe B, classe C, classe D, desenvolvemos um produto para esse cliente. A partir do momento que eu entendo qual é o cliente que eu quero atender, eu tenho que ter um produto que se converse com esse cliente. Fomos no mercado, estudamos, fomos fora, trouxemos tecnologia para poder atender esse cliente e atender bem. E desenvolvemos um ambiente de atendimento. As nossas lojas, as nossas franquias, é diferente de qualquer outra ótica que você já viu. Nós não temos vitrine, nós temos prateleira, onde o cliente, ele chega, ele tem o contato com o produto, ele pega a armação, ele coloca no rosto, é cheio de espelho para todo lado, para ele se sentir em casa. É um ambiente pensado para esse cliente, para esse público-alvo que nós decidimos atender, que nós decidimos buscar no mercado. Uma informação importante aí, ó, 92% das nossas inaugurações atinge o ponto de equilíbrio no primeiro mês. O que isso quer dizer, Dagoberto? Quase que 100% das minhas unidades, no primeiro mês, o que ela tem de receita empata com o que ela tem de despesa. Então, logo no primeiro mês, ele já acha o ponto de equilíbrio. Isso é fora da curva, pessoal. Nosso modelo de negócio é um modelo de negócio sólido, estudado, né? Foi feita experiência, né? Temos o caminho das pedras aí, é um negócio rentável e essencial. O nosso produto, ele não é perecível. Nós trabalhamos com a necessidade do cliente. A qualidade, a saúde visual do cliente é muito importante. E nós sabemos aí, a próxima informação, que daqui a 27 anos, mais de 49% da população mundial vai ter algum tipo de doença visual, né? Eu costumo dizer que antigamente tinha problema de visão quem herdava dos pais, dos avós. Hoje não. Hoje as paredes cada vez menores para televisores cada vez maiores, tablet a todo momento, celular, notebook a todo momento. A criança com 2 anos de idade já está sendo impactada pela tecnologia, porque para ela ficar quietinha, para o pai poder conversar, alguma coisa assim, joga o tablet na mão da criança e deixa a criança horas lá, tendo aquela visão a curta distância. Então, é uma informação aí que para o mundo é preocupante, mas para o nosso negócio é fundamental. Mais da metade da população mundial vai ter algum tipo de doença visual daqui a curto espaço de tempo, tá bom? E falar um pouquinho aí de alguns números do sucesso, isso quanto rede. Olha que informação bacana, ó. Mais de 50% das nossas franquias são de multifranqueados. O que isso quer dizer, Dagoberto? Que mais da metade dos meus franqueados possuem mais de uma unidade. O que isso quer dizer? Isso mostra que o negócio é rentável, é sólido, é de verdade, acontece mesmo, e quem investe uma vez e dá certo, quem investe 2, investe 3, que é o caso do nosso franqueado aqui, nosso convidado especial, e ele vai explicar um pouquinho isso para vocês. Isso mostra a seriedade e a força que a rede tem. Outra informação importante, 90% dos nossos franqueados não atuavam no segmento óptico, não atuavam no ramo óptico. Isso acontece por conta da nossa base de suporte, da nossa base de treinamento.
A partir do momento que você se torna franqueado, os 6 primeiros meses é imersão total no negócio, no segmento, e isso faz com que 90% da nossa base que não atuava no ramo óptico tenha sucesso nesse novo negócio, nesse novo empreendimento. 18 meses é o tempo médio de retorno de investimento das franquias. A BF fala em 18, 24, 36. A realidade da nossa rede hoje, Mercadão dos Óculos, é de 12 a 13 meses. Mas o que é o retorno de investimento, Dagoberto? É todo o valor que você gasta para montar uma loja. Em 12 a 13 meses você consegue recuperar esse investimento total que foi feito. Isso também é fora da curva, informação da BF, tá aí, você tem acesso a qualquer rede de franquias e lá eles vão mostrar para vocês qual é o tempo de retorno do investimento. Eu aposto e duvido com você que tenha uma rede, principalmente no segmento óptico, que tenha esse tempo de retorno de investimento, como acontece aí, né, na realidade da rede, na realidade dos nossos grupos de franqueados. E hoje, esse número está um pouquinho desatualizado, tá, pessoal? Na verdade, você pode colocar mais 100 unidades aí. Nós já chegamos e ultrapassamos a marca de 650 franquias comercializadas, tá? Temos 520, 530 franquias em operação e mais de 650 comercializadas. A diferença dessa quantidade aí são as unidades que ainda estão em implantação, né? E hoje, com certeza, vocês vão sair daqui muito rico de informações, né, Thiago? Com a visita e com a presença do nosso convidado ilustre aí, né? Tá ouvindo aí? Com certeza, Dagoberto. E também Opa, tem essas inaugurações nossas aí também, né? Onde... perfeito. Essas são só de março, né, Thiago? Isso aí é só para vocês terem uma ideia de como é a força do Mercadão, como é a implantação, Exatamente. né? Mês de março aí, essas são as unidades que nós inauguramos, que cortamos a fita aí e iniciamos o primeiro passo de um caminho de sucesso desse pessoal que acreditou, investiu no Mercadão e se tornou o primeiro dia do resto da vida deles, né? Exatamente. Essas foram as inaugurações desse mês, onde janeiro e fevereiro também seguiu esse mesmo número aí, praticamente, de inaugurações, e a gente não para, né? Mercadão não tem freio. Bom, pessoal, Perfeito. lembrando antes aí que vocês tiverem de dúvida, perguntas, vão colocando aí no nosso chat. Vou chamar aí nosso grande franqueado aí, multifranqueado, Luciano. Eu acompanho aí a história do Luciano, eu sou um mais aí tempo de casa, e eu lembro da entrada do Luciano junto com o Fernando, nosso grande amigo aí. E, Luciano, seja muito bem-vindo, boa noite, e dê aí seu boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês aqui, né? Como o pessoal falou aí, eu já estou há quase 3 anos na rede e acredito que as mesmas dúvidas que vocês têm hoje eu tive também, né? Tive a oportunidade de participar na época como interessado em abrir uma franquia, né, do Mercadão, a minha primeira loja, vindo do setor de banco, né? E é um prazer falar com vocês, espero poder contribuir com a decisão, né, de vocês e também tirar todas as dúvidas. Eu estou aqui para isso e é um prazer falar com vocês aqui, tá bom? Luciano, seja bem-vindo aí novamente. Conta um pouco aí da sua trajetória, da onde você vem, que segmento, já falou de banco, qual praça que você começou, o que você achou de grande diferencial. Eu lembro que você conta uma história assim, que ainda mais você que é dos números, né? Fala assim que realmente aí você começou a sentir um pouco aí a diferença. Dificuldade a gente tem, né, Luciano? Em qualquer negócio que a gente for abrir aí, né? Conta um pouco aí dessa história, da tua escolha com o Mercadão. Claro, eu na verdade, eu comecei a trabalhar em banco, eu tinha 14 anos, eu fiquei 28 anos em banco. Então, comecei como office boy e segui uma trajetória, uma carreira dentro de banco, cheguei a gerente geral. Gerente geral fui durante 15 anos, né, do Banco Mercantil e depois do Santander. Banco Mercantil do Brasil, que é um banco mineiro,
e depois o Banco Santander. Na verdade, foi assim, o Banco Mercantil, após 28 anos, o banco me demitiu. Velho de casa, salário mais alto, o banco acaba demitindo, e eu fiquei meio sem norte, né, porque meu primeiro e único emprego, né, igual eu falei, eu fiz uma carreira de office boy, que era o cargo mais baixo, com 14 anos de idade, cheguei a gerente geral. E quando o banco me demitiu, fui demitido em agosto de 2018, em setembro eu comecei no Santander, só que com um salário bem abaixo, comecei tudo de novo, né? Comecei tudo de novo. Já comecei com a gerência, fui como gerente de contas de pessoa jurídica, né? Só que ganhando bem menos. Aí fiquei 2 meses e resolvi não ficar, resolvi montar alguma coisa para mim. Aí procurei vários segmentos de franquia, procurei açaí, alimentação, vestuário, enfim, vários segmentos e encontrei a rede Mercadão dos Óculos. Aí comecei a conversar com alguns franqueados. Comecei inicialmente com o Fernando, que era da expansão, né? Hoje o Fernando é dono de uma loja Mercadão dos Óculos, o irmão dele também é dono. Foi uma das coisas que me animou também, porque eu falei, pô, o cara ele vende a franquia, o irmão dele tem uma loja, acho que abriu a segunda, e ele também abriu agora. Então ele não ia querer uma coisa ruim para o irmão dele. E comecei a procurar, comecei a conversar com franqueados do Brasil inteiro. Eu lembro que em Minas Gerais praticamente não tinha Mercadão dos Óculos, e muitas lojas que abriram foram depois das minhas, né, que se espelharam nas minhas. Então, hoje eu estou com 4 lojas em Minas Gerais, que inclusive foram as praças onde eu passei através de banco. Eu tenho 2 em Patos de Minas, que é a última agência que eu trabalhei, no Mercantil Santander. Patrocínio, que foi a penúltima, que eu estava lá como gerente geral do banco. Paracatu, onde eu tinha morado também, atuando pelo banco, lá eu era gerente de pessoa física, isso em 2000 até 2005. E estou com essas 4 lojas, né? A mais nova, inaugurada aqui em Patos de Minas, tem 9 meses, mais ou menos, que eu abri a segunda unidade. No início fiquei meio receoso, né? Porque a segunda unidade é uma praça com 150 mil habitantes. Mas, graças a Deus, como as outras, foi sucesso praticamente imediato, né? Uma loja pequena, uma loja com a frente pequena, mas muito bem localizada, que me dá um retorno muito bom hoje também. Então, eu fiquei até muito depressivo quando saí do banco, né? Nós temos um caso aqui também, como você disse, né? Uma cidade de 150 mil habitantes, né? Para abrir a segunda. 150 mil habitantes e quase 30 óticas, né? Então, isso aí... Muita gente falou comigo, muito cliente meu do banco falou comigo, mas você é doido de montar ótica? Eu falei, cara, se eu for pensar isso, eu não vou montar nada, porque hoje tudo tem, né? Tem muita farmácia, tem muita ótica, tem muito supermercado, tem muita padaria, tem muito tudo. Então, se você não for para o mercado meter a cara, você não faz nada. Então, eu falo muito, eu gosto de falar muito da história de Teutônia também, acho que você deve conhecer, pessoal lá. É uma cidade aí de 34 mil habitantes, onde nós temos 2 Mercadão dos Óculos. Foi uma... Eu lembro que ainda é um franqueado meu, nós falamos assim, ô David, cara, vamos junto, né? Nós não vamos falar não para você, mas vamos ver como é que é, né? E é interessante assim, Luciano, uma fatura 52, a outra 56, né? Uma puxa a outra também, né? É impressionante isso, né? Com certeza. A minha, quando eu abri aqui, a minha loja, essa segunda unidade, ela tem 2,5 metros de frente. Ela é um corredor, só que muito bem localizada. Quando o Neto esteve aqui, ele falou assim, Luciano, nós vamos autorizar, porque é você, cara. Você já tem uma experiência, você conhece aí, já tem 3 lojas. Mas essa loja desse tamanhozinho, que você vender 60 mil, você é artista. E ela já está vendendo, esse mês ela vendeu 85. A segunda unidade, né? E sem prejudicar a primeira, que vende mais de 100 já há muito tempo. Então, assim... Eu acho que a gente tem que atuar no segmento. No que você for fazer, você tem que fazer bem feito, né? Eu, não à toa também, graças a Deus, através de méritos meus, eu comecei de office boy no banco, fiquei 28 anos no banco particular, sem estabilidade, né, de emprego, a estabilidade é seu trabalho, e fiquei 28 anos, consegui chegar a gerente geral, né? Então, fiquei 15 anos como gerente geral. Fui demitido por causa de alto salário e através porque o banco mudou suas diretrizes, hoje atua mais com o segmento de INSS. Mas eu acho que tudo que você for fazer, você tem que entrar de cara e fazer bem feito, né? O que a gente procurou no segmento e, graças a Deus, eu estou muito feliz. Não abro mais lojas só por um motivo, por causa de funcionário. Funcionário é a coisa que mais dá trabalho no mundo. Mas se eu não falo fosse isso para todos, viu, Luciano? Eu faço isso para todos. O povo fala assim, Tiago, o que eu posso me enroscar com o Mercadão? Cara, é quadro de funcionário, né, Luciano? Isso daí eu acho que é em todo segmento. Mas isso não é só Mercadão, não, cara. Isso é geral. No que você for mexer hoje, isso aí é um entravezinho, é um gargalo.
Se não fosse isso, acho que eu teria 10 lojas já, mas funcionário é difícil mexer. Infelizmente, mas 4 você já está rico, né? Tá bom, não quero mexer mais, não. E outro também, a gente também tem que ter um tempo aí para a gente também, né? Eu acho eu acho interessante você falar esse número de 8, 10, mas exatamente, eu também prezo a qualidade de vida. E eu tenho um Mercadão dos Óculos antes do Fernando, viu? Tenho antes dele. Você já tem também? Tenho, aqui em Guapiaçu, do lado de Rio Preto. Bacana. Mas bacana. E assim, me fala, assim, um motivo, assim, por que Mercadão, o que você vê de diferencial e o que você achou muito bacana, Luciano, quando você falou assim, cara, eu montei a primeira e a hora que eu vi isso, e depois, assim, o porquê da segunda, terceira e quarta. O que te traz, assim, fala assim, ó, realmente é por causa disso. Claro, tirando todo o seu trabalho, que a gente fala que também é imprescindível, né, o trabalho do franqueado, o tanto que você desempenha, o tanto que você desbravou Minas Gerais. A gente fala que você foi a abertura aí, né, para abrir todas as unidades aí, inclusive as meninas também lá de Uberlândia, que falou muito, né, que são minhas franqueadas, fala, cara, o Luciano nos trouxe muita, não tranquilidade, mas assim, transparência do negócio, né? Então, conta aí um pouco. Na verdade, foi assim, igual eu comentei com você, eu procurei outros segmentos antes, né? Estive conversando durante um tempo com uma empresa de açaí, estava quase fechando, mas aí não achei que era um produto assim que não era tão diferente, né? Eu acho que você para entrar numa franquia tem que ser uma coisa diferente. A franquia tem que te oferecer produtos que a concorrência não tenha. E açaí hoje você encontra toda esquina. Agora, no caso do Mercadão, a gente tem lentes marcas próprias, a gente tem armações marcas próprias, a gente tem uma rede consolidada e é um produto, como você falou, não é perecível. Uma coisa que eu achei muito interessante também é que você vende 2 produtos, né? No caso, no óculos de grau, por exemplo, você vende 2 produtos, que é a armação e a lente. Na maioria das vezes, a lente é o mais caro e você não precisa ter ela em estoque, então você já não tem custo de estoque, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque uma coisa que você tem empresas aí que tem que comprar muito estoque, tem que estocar bastante, você ter uma série de itens. Não, lá não, eu vendo a lente primeiro, para depois eu entrar isso que é interessante, né? Você recebe a lente antes de depois você paga, né? Exatamente. Então, hoje eu já tenho um pouquinho de estoque, porque eu investi, não sei se você sabe, se o pessoal comentou, eu montei meu laboratório. Então, hoje eu já não pago montagem, eu comprei a máquina, eu mesmo monto para as 4 lojas, centralizei aqui em Patos. Isso aí também foi um ganho muito bom. Eu investi nessa montagem, tenho um pouco de estoque, mas a lente que eu comprava antes por um preço 3 vezes maior, eu já consigo comprar ela bem menor. Então, a gente fica cada vez mais competitivo, né? No início do Mercadão aqui, eu preocupava muito porque tinha muitas lojas que tinham laboratório, eu não tinha. Então, a gente ganhava orçamento porque a gente tinha somente uma armação, tinha a lente no mesmo preço, mas tinha uma armação com um preço bem competitivo, que ninguém tinha. Agora não, agora eu tenho a lente e a armação. Então, é o que eu falo sempre, se eu quiser jogar o preço lá embaixo, eu jogo no mercado aqui, ninguém tem o preço que eu tenho. Né? Só que eu não vou fazer isso. Agora, uma questão muito importante, é o que eu digo sempre com o pessoal que me procura, né? Vários outros me procuraram. Igual eu falei, a franquia de Araxá, era o vendedor ao Breno, que é o franqueado, ele é ex-vendedor meu, né? Ele saiu, montou Araxá, ele trabalhou comigo 1 ano, montou a dele em Araxá. As meninas de Uberlândia, antes de montar lá a primeira loja, elas pegaram de repasse, né? Que era uma loja que estava precisando de gestão, hoje elas estão com 3 em Uberlândia. A loja de Unai, era o pessoal aqui de Patos, que viu minha loja, montou Unai. A de Vazante, foi o pessoal que viu minha loja de Paracatu, montou em Vazante. De outro, eu esqueci o nome da cidade, viu minha loja em Patrocínio, abriu em outra cidade. Meu vizinho São Gotardo lá... também. São Gotardo, era meu vizinho de frente, dono de uma loja de cosméticos, viu a minha loja, interessou, comprou São Gotardo. Então, eu até mereço um prêmio do Mercadão, cara. Agora que eu vi tanto de loja que eu trouxe para Minas. Mas foi isso. Então, isso é muito gratificante, né? A gente começou em Minas Gerais, a primeira loja minha que eu abri em junho de 2019, e a de Patrocínio, que foi minha segunda unidade, em outubro de 2019. Então, foi muito rápido, né? Eu abri em junho uma. Confesso que eu fiquei maravilhado com o negócio, e graças a Deus que meu resultado foi muito bom,
devido ao Mercadão dos Óculos, ao nome e também devido ao conhecimento que eu já tinha na praça, né? Eu tinha um conhecimento com o gerente de banco, eu participo do Lions Club, a gente tem um relacionamento bom, isso aí também ajuda muito. Nessas praças onde eu montei, todas eu já era, de certa forma, conhecido, né? Então, eu consigo negociar um valor do aluguel mais em conta. Hoje, meus 4 aluguéis não tem nenhum imobiliário, é tudo contratinho de gaveta, porque é um relacionamento que a gente já tinha, então, isso aí ajuda muito. Mas o fato da gente estar à frente do negócio, né, da marca própria nossa de lentes, quando eu comprei não tinha e depois veio, foi excelente, fenomenal. Luciano, eu falo muito disso antes da gente ir para a primeira pergunta, a primeira dúvida. Para você, para mim eu sinto que sim, mas para você, as lentes foi um grande divisor de água no Mercadão? Com certeza. Porque eu, quando entrei no ramo óptico, não sabia nada, não conhecia nada. E contratei 2 vendedores experientes, que vieram, um tinha 10 anos de ótica, a outra tinha 15 anos de ótica. Não era o Breno, que é franqueado hoje em Araxá, né? Então, eu aprendi com o Breno e com a Leila, e lógico, com os treinamentos do Mercadão dos Óculos, né? Mas mais, para ser sincero, com a presença deles na ótica o tempo inteiro. É a rotina, né? O cotidiano, né, Luciano? O cotidiano. Então, eu entrei sem saber nada, sabia zero, minha vida era banco, era estar dentro do banco. E quando eu comecei, a margem de lente, nossa, era muito menor, principalmente patos. O pessoal falava que patos, o pessoal de ótica não sabia ganhar dinheiro. Por quê? Jogava markup 2, 2.2, 2, 2.2, 2.2. Eu falei, vamos esquecer isso, esquece isso. E já comecei a aumentar um pouquinho nas próprias roias, AIS e tal. E por quê? Eu pensei, então a armação mais em conta, então tem que jogar o valor final do óculos. Aí depois, quando veio as lentes marca própria, aí foi um divisor de águas, porque é um produto que ninguém tem. Eu vou fazer uma lente, por exemplo, da linha Eurolux, da linha Eurolens, ninguém tem ela. E o markup subiu muito. Então realmente foi muito bom isso aí. Acho que foi um fato extraordinário dentro da rede Mercadão dos Óculos, né? E que no início, por eu ter muitos vendedores experientes, eles ficaram assim meio receosos, nós vamos parar de vender Royce Eyes, os médicos tudo prescrevem, vamos trabalhar com essas lentes. Se for ruim, eu paro, eu não vou queimar meu filme. Mas com certeza são lentes muito boas, né? A aceitação foi muito boa, a adaptação de clientes muito boa, o preço muito bom. Hoje, 90% das nossas lentes são da linha Eurolens, né? Então, eu só não vendo Eurolens. Eu só não vendo Eurolens quando é algum médico que realmente prescreve aquela lente X e que não aceita a gente mudar, nem se for uma lente melhor, que é para, o cara coloca lá, Argos da Roya, tem que ser aquela, então não tem jeito, né? Você não vai bater de frente com o médico. Mas, independente, se o médico não receitar, 90% é Eurolens. Maravilha, coisa linda. Ô, Júnior, fala aí a primeira pergunta aí para o Luciano, primeira dúvida. Boa noite, Luciano, seja muito bem-vindo. Boa noite, Júnior. O Luiz Fabiano pergunta, você sentiu dificuldade no início pela falta de conhecimento no segmento óptico ou a franqueadora te ajudou nesse sentido? Se sim, como ela te ajudou? Franqueadora ajuda. Você tem muitos treinamentos, né? Você vai até a sede da franqueadora, fica lá durante uma semana, mas eu que não tinha experiência nenhuma, lógico, você sente um pouquinho de dificuldade. O que eu aconselho, sempre quando alguém me pergunta, faz todos os treinamentos, absorva tudo, né, que você puder, estude bastante o ramo, mas principalmente, ao iniciar a sua loja, contrate pessoas experientes, traga pelo menos 1 ou 2 do mercado, que se você aprender com eles, você vai estar aprendendo na teoria através da franqueadora, na prática através da franqueadora também, que eles te ensinam na prática, mas na prática do dia a dia na loja, que foi eu no início da loja, eu ficava muito receoso, eu tinha os 2 vendedores lá, e eu falava com eles, vocês não me deixam aqui sozinho na loja, não me deixam aqui sozinho, se sair um para o almoço, fica o outro. Agora não, agora eu já, graças a Deus, já sei mexer com tudo, a gente nunca sabe tudo, né? Lógico. A vida é um aprendizado, mas a gente está aprendendo a cada dia, hoje eu já me sinto confortável para vender uma lente com grau, uma dioptria alta, menos 15, menos 20, no início eu não tinha esse conforto, essa desenvoltura para fazer isso, hoje a gente já tem. Mas isso foi através da experiência da franqueadora e principalmente da minha equipe também, que me ajudou muito. Com certeza. E, Luciano, e é uma exigência que o Mercadão pede também na sua inauguração, antes da inauguração, seu quadro de funcionário, né? Tendo pelo menos aí um gerente que venha do segmento óptico, né? A gente teve essas dores lá atrás e hoje nós estamos aí por uma exigência para inaugurar isso, né?
o quadro de funcionários são 4, que nem você disse, que seja 2 aí do segmento ótico mesmo, e o outro, até mesmo que o street não é necessário, mas o outro vendedor seja aquele vendedor tubarão, né? Para aprender Claro. que também nós temos aquela ferramenta que é o Vision-Lens, que é fora do comum também, né? Isso ajudou muito o Vision-Lens. Mas, assim, isso é qualquer setor. Quando você vai começar uma empresa, por ela falar dela ser nova, você joga propaganda na mídia, você faz aquele oba-oba, aí o cliente entra na sua loja, né? E ele é mal atendido, a pessoa que vai atender não tem aquela experiência para, né, detectar a demanda dele, transformar aquela demanda em negócio, não vai para frente. Então, o cartão de visita, no caso, quando você está começando uma empresa, é importante você começar com uma equipe boa. Isso o Mercadão dos Óculos exige. Isso tudo, né? O ponto, enfim, qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer um conjunto, né? Se você começar bem, a tendência é de seguir bem. E outro interessante também, além dos treinamentos presenciais, que tem aqui, né? Uma semana para o franqueado e para o seu gerente, caso queira trazer. Também tem aquela presença do nosso consultor na semana de inauguração, né, o Luciano, que a gente costuma inaugurar toda quinta-feira, então na segunda ele está dentro da loja. E também tem a nossa universidade corporativa, né, onde a gente fala aí que nós temos uma carga ali de treinamentos de mais de 450 horas já em treinamentos, com muito conteúdo, né, Luciano? Com certeza. Na verdade, as 4 lojas minhas o consultor esteve presente, né? Nas 4, 3 foram o Neto e uma foi o William, a de patrocínio. Então, ajuda muito mesmo. Ele engaja a equipe também, né? Eu acho que isso aí é muito importante. Fica geralmente 3 dias, 4 dias na loja, né? Dependendo da demanda, acho que fica até mais, se for preciso. Isso aí é muito importante. E o dia a dia na loja, né? Você tendo aquela experiência do dia a dia, eu acho que tudo que você vai fazendo, a cada dia você vai adquirindo novos conhecimentos, né? Então, isso é muito importante. Com certeza. Eu falo muito também que as meninas de Uberlândia um dia falaram assim, cara, nós estamos indo para a terceira, Thiago, precisa do consultor aqui? Jaqueline, deixa ele ir aí. Sempre é importante ter a presença do consultor, né, Luciano? Com certeza. Acho que qualquer informação que você passa para a equipe agrega, né? Então, o consultor, sempre que ele vem, traz alguma novidadezinha. Né? Igual eu te falei, a gente nunca sabe tudo, então é sempre importante. E eu, na verdade, nem na inauguração, não só na inauguração. Esses dias eu estava conversando com o Neto, falei com ele, Neto, vem aqui para mim, a gente fazer um tour nas lojas, né? Para a gente, ele vem aqui para Patos, de Patos eu pego o carro, levo ele para Catu, levo ele para Patrocínio, porque é importante para a equipe também, o consultor da rede está lá, está levando novas informações, fazer uma reuniãozinha com a equipe, isso é muito importante, não só na inauguração, mas, né, com o tempo você pode pedir uma consultoria nesse sentido também, para sempre estar reciclando a equipe, né? Com certeza, com certeza. Vamos aí para a próxima, Júnior. Vamos lá. Quem pergunta é o Henrique. Depois de quanto tempo você sentiu a necessidade de abrir uma segunda loja e quanto tempo as 4 lojas consomem do seu tempo, Luciano? Essas 4 lojas consomem muito do meu tempo. A segunda loja eu abri em 8 meses. Consome muito do meu tempo, mas é o que eu digo sempre. Eu sou um cara que foi acostumado a trabalhar muito em banco, eu não sou um cara... Hoje, as 3 lojas, elas funcionam mais sem a minha presença, né? Patrocínio, Paracatu e a loja 2 de Patos, eu vou lá uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Mesmo a de Patos, a loja 2, eu não costumo ir lá muito, né? Porque eu tenho equipes muito boas, né? As minhas gerentes são muito boas, eu acompanho tudo pelo sistema, pelas câmeras, e faço uma contagem de estoque, esse negócio, uma vez a cada 60 dias, 40 dias, mas não costumo ir tanto nas lojas. A loja 1 de Patos Minas, que é a primeira que eu abri, que eu vou falar que é a queridinha dos meus olhos, que é onde eu fico mais, acaba que você tem um amor pela primeira, né? Onde a gente Além fica. De ter o amor, você põe um escritório central ali, seria, né? A tua Exatamente, é onde faz as montagens assim. Hoje e tal. Consome muito do meu tempo, porque eu fico nessa loja lá, e eu atuo até como vendedor, atuo como tudo, né? Tem muita gente que chega na loja e nem sabe que eu sou dono, acho que eu sou vendedor, acho que eu sou gerente, mas porque eu gosto desse contato com o público, eu gosto de estar sentindo qualquer reação do público e tudo. Hoje, igual eu converso com alguns amigos meus, eu poderia vir aqui para casa, montar meu escritório aqui em casa, e ficar, como eu faço com as outras 3, ficar com essa também. Quando a minha melhor vendedora com ela de gerente, ficava. Mas eu não gosto. Então, isso consome muito meu tempo, né? Eu
essas questões das outras, apesar de eu não estar nelas fisicamente, mas é tudo eu que resolvo, a parte financeira, a parte de marketing. Eu faço muito marketing através de rádio, dou entrevista ao vivo, quase direto, sempre que vamos fazer uma entrevistazinha, tá, eu peço o cara me cede o espaço, eu vou lá no rádio ao vivo. Então, eu estou sempre dizendo isso, a parte de marketing, a parte financeira, a parte de logística das lojas, enfim, de montagem, eu estou sempre ali, em cima, verificando. E isso também porque você tem o laboratório de montagem hoje também, né, Luciano? Tem. Na verdade, a logística é toda feita aqui em Patos, né? Então, a pessoa vendeu um óculos lá em Paracatu, por exemplo. Ele manda a armação pelo ônibus, eu contratei a empresa, pede a lente no laboratório que foi vendido, né, a linha nossa ou de outro laboratório. As que eu não tenho estoque aqui, que visão simples, eu tenho muito estoque já, que eu baratei o custo da lente, né? Uma lente que eu pagava 60, hoje eu pago 17, 18. Com a mesma, aumentou muito a minha margem. Então, mas eu faço tudo em Patos, a montagem. E depois redistribuo o óculos pronto para as outras 3 unidades, né? Então, concentro tudo aqui na loja 1, que foi a primeira. Entendi. Ô, Luciano, é muito que eu falo assim, né? Tiago, mas isso aí vai me exigir muito? Eu falei, a primeira, sim. Porque você sempre vai ter que ir lá, viver, conviver, e principalmente no começo, até você montar, como você disse, se você consegue montar uma equipe, é aquilo que você falou, né? Você vai uma vez por mês na loja somente. Lógico que você vai focar onde? Na primeira, onde está o laboratório de montagem também, e ali é onde você distribui todo o marketing, onde você distribui toda a logística, onde você começa a pensar para as 4, né? Mas só que eu falo assim, se você tem outros negócios, pelo menos os seus 6 primeiros meses, você tem que se dedicar até mesmo para você montar, como a gente disse já no começo. O gargalo mesmo é formar essa equipe, é você ter um quadro de funcionário. É impossível ter? É muito difícil? Não, é complicado, é como você diz, né? A gente está mexendo com gente e não é fácil. Mas, assim, a gente exige isso no começo. Depois eu falo, né? Depois que você sentiu as dores, né, Luciano? Né, pegou o jeito, você abre a primeira, a segunda, a terceira, como a gente diz aqui, com o pé nas costas, sabendo aonde são as dores, aonde você não vai errar mais, aonde você vai tentar mais, aonde você vai deixar de tentar menos e tudo mais, né? Até porque a primeira você consegue, você tem que procurar mais profissionais na praça já com uma certa experiência, né? Ou com muita experiência, ou melhor ainda. Mas além disso, você forma também agora a mão de obra, né, Luciano? Eu ia te falar agora. A segunda de patrocínio, através da minha vendedora, hoje ela é gerente, ela começou como vendedora gerente da loja 2. Ela tinha uma amiga em patrocínio que trabalhava em ótica lá, através dela eu consegui contratar essa gerente de patrocínio, que está comigo há quase 3 anos já. E através dela, levei ela para Paracatu, pessoa de muita confiança minha, levei de Patos para Paracatu para inaugurar a loja lá. Ela ficou lá 8 meses, através dela a gente conseguiu contratar uma pessoa de ótica lá também, trazendo do mercado. E as outras 2 eu trouxe de Paracatu para Patos, treinei na loja aqui, com uma semana aqui treinando, voltou para Paracatu já com conhecimento bom. Então, você passa a formar pessoas, né? Exatamente. Hoje mesmo, a gente está treinando outra menina aqui, para começar na loja 2 também. E o que eu procuro aqui hoje são vendedores, as pessoas que sabem vender. Ótica eu vou ensinar, né? A pessoa sabendo vender, sendo uma pessoa comercial, a parte de ótica você ensina. Exato. Então, é muito mais fácil. Agora, a primeira é realmente mais difícil. Agora, você falando da loja 1, hoje a loja 1 funciona sem minha presença lá também, mas eu gosto, também, eu gosto, né? Eu gosto. Você não gosta de ficar parado, né, Luciano? Você pegou o jeito do Mercadão também. Você quer ir lá para frente. Banco é pauleira, banco você não tem esse cego de nada, né? Meta. Acostumei com isso, vou ficar em casa, que eu fico doido, né? Não dou conta, não. Maravilha, é isso. Você pegou o jeito do Mercadão, né, Luciano? A gente tem que correr, né? Vamos lá, Júnior. Só incrementando aqui um pouquinho, o que a gente sempre costuma dizer, né? O franqueado, ele compra um negócio pronto, um negócio experimentado, né? Mas também compra muito trabalho, né? A parte do franqueado aí, ela tem que ser muito bem digerida. E quando a gente fala que tem que vivenciar o negócio, o seu exemplo é muito bacana. Não quer dizer que você tem que ficar com o umbigo no balcão das 8 da manhã às 6 da tarde. Você tem que cuidar da operação do teu negócio. Você fica na 01, você fala, eu vou a cada 20, 30, 15, 40 dias nas outras lojas. Mas o teu olho ali, o teu olhar de dono, a tua operação, a rédea, tá no controle ali todo dia, né?
Todo dia, eu acompanho pelas câmeras, o fechamento de caixa das outras lojas, tudo eu acompanho em tempo real. Tem o software, né, que te ajuda também, né? Software, o pedido de lentes é tudo, como você teria a montagem, que é tudo feito. Então, pedir uma lente, ela vai chegar em Patos, ela não chega ela não chega nas outras unidades, por exemplo, não vai chegar a lente lá em Paracatu, não chega em Patrocínio, chega tudo aqui. A armação tem que estar aqui, então você controla muito mais fácil. O que eu falo direto com o pessoal, me pergunta pessoalmente, ou muita gente às vezes me liga, fica sabendo da loja, me liga, como aconteceu de abrir em outras cidades aqui vizinhas, né, me pedindo informações, é que franquia é um negócio, igual você falou, é um negócio mais estudado, né, é um negócio que seja bem no mercado. Né? O maior erro de qualquer pessoa é achar que, vou abrir uma franquia porque a franquia faz tudo por mim, vou abrir uma franquia porque eu não... depende de você também, como qualquer outro negócio, né? Nós vamos te dar a cartilha, né, Luciano? A franquia vai fazer tudo? Vai. Se você não for lá para frente da loja, se você não montar uma equipe boa, pode ser qualquer franquia do Brasil que você abrir que não vai dar certo, a tendência de não dar certo é muito grande. Então, a franquia é um negócio experimentado, um negócio que deu certo, né? Afinal, são quase 600 lojas. Quando eu abri, acho que eram 280, não chegava nem a 300 lojas, né? Isso há 3 anos atrás, não cresceu muito, a rede cresceu muito. E eu falo também que se você compra uma franquia rentável, é como se você estivesse investindo no mercado de ações, numa ação muito boa. Por quê? Você vai ter os dividendos, né? Que são o lucro do seu trabalho, né? À frente da loja, e ao mesmo tempo, aquela franquia, no caso, que é comprada uma ação, ela vai valorizando. Então, a marca valorizou muito, a franquia valorizou muito. Então, na minha opinião, você ganha dos dois lados, né? Você teve a valorização da marca e você teve os seus lucros, né? Que vêm do seu negócio. Então, ao meu ver, foi uma decisão muito acertada com relação ao Mercadão, nesse ponto também. Com certeza. É exatamente isso. E eu falo muito isso, né? O Mercadão, a franqueadora te dá a cartilha, né? Vai te dar a receita do bolo. Então, a gente precisa, e eu falo muito isso para os investidores, gente, eu não vou na sua loja vender óculos. Nós estamos te ensinando e mostrando como que é feito. Então, nós precisamos aí muito do franqueado também para dar certo. Vamos aí para a próxima pergunta, Júnior. Vamos lá. O Fernando pergunta, você tem muita concorrência nas cidades que estão suas lojas? E como você dribla a concorrência e trabalha o seu marketing? Tem muita concorrência. Em Patos, eu falei no início da live, no caso específico de Patos, aqui não quase 30 óticas. Tem óticas muito tradicionais, né? A ótica quando eu abri aqui, o ponto que eu escolhi era uma loja de conveniência, de R$1,99, aquelas lojas mais populares. E em frente tem ainda, tem a ótica mais antiga da cidade. O cara, né, ele abriu em 1971. Então, era uma loja com a cliente era muito formada. Tinha outros grupos aqui, o cara tinha 3, 4 lojas na cidade. O Patos tem um total de quase 30 óticas. Então, muito amigo meu falou isso comigo. Você é doido, cara, abrir ótica. E muita gente ficou receosa. Por quê? Eu investi, né, o dinheiro que eu peguei do acerto do banco e investi nisso. Né? Não todo, mas investi. Né, eu fiquei com uma margenzinha, porque se não der certo, tem que ter outra coisa. Né? Mas, então, a concorrência tem em todo segmento, né? Eu acho que tem muita concorrência hoje, e se a pessoa vê que você entrou, muita gente que viu que eu entrei no ramo, e graças a Deus deu muito certo, né? Depois disso até abriram outras óticas, porque o cara fala, o cara não sabia nada de ótica, abriu, deu certo, vou abrir também, mas às vezes não abriu uma ótica por abrir e acabou que não deu certo, né? Você não tinha uma rede, né, por trás, alguma coisa assim, então já acaba que é mais difícil um pouquinho. E driblar a concorrência através de muito marketing. Eu invisto muito em marketing, eu pago um valor considerável, eu mesmo faço meu marketing, né? Na verdade, coincidentemente, eu até falei que isso aí eu não fiz de propósito, não, que eu trabalhava em banco na época, muita gente achou que eu ia fazer uma pós em finanças, fiz uma pós em marketing. E isso me ajudou muito também, né? Então, hoje eu vou na TV, faço TV ao vivo, faço rádio ao vivo, propaganda gravada o dia inteiro. Então, muito amigo meu fala, o cara não aguenta mais ouvir propaganda de Mercadão dos Óculos. Eu faço muita propaganda nas 3 cidades, né? São 4 lojas mais 3 cidades. Então, eu faço muita. Eu faço 2
ao vivo na TV local e gravada toda hora. Eu pago valor alto, mas compensa, né? Eu acho que... Então aí, em Pato de Minas e na região, é o Luciano do Mercadão. Cara, eu faço muita propaganda. Eu estava somando, eu devo gastar uns 10 mil por mês de propaganda. Mas tem retorno, né, Luciano? Tem que estar. Você tem que estar na mente do cara, né? É que acaba virando, é interessante isso, né? Você acaba mudando o teu sobrenome, né? Você deixa de ser o Luciano Andrade e passa a ser o Luciano do Mercadão. Cria uma identidade, né, cara? Associa isso, né? Com certeza. Na verdade, eu nunca fui Luciano Andrade direito. Eu era Luciano do Mercantil, depois Luciano do Santander, agora Luciano do Mercadão. Pois é. Essa foi boa demais. Vamos para a próxima aí, Júlio. Vamos lá. Luciano, quem pergunta... Desculpa, cortei você. Não, eu mudei meu sobrenome algumas vezes. Sim. Né? Vamos lá. Quem pergunta é o Ivander, de Maracaju, Rio Brilhante. Luciano, como você fez para contratar os profissionais qualificados em cidades pequenas? Depois tem uma pergunta antes. Foi através de indicação. A primeira funcionária eu trouxe de uma... Ela já tinha 13 anos trabalhando na ótica, quase 15 anos. Ela está comigo até hoje. Ela começou de vendedora, está como gerente da loja 2. Ficou em Paracatu. Hoje eu considero como meu braço direito, né? A minha primeira funcionária. E através dela, como ela trabalha muito tempo em uma ótica, eu consegui contratar os outros. Por quê? Ela veio trabalhar comigo e eu falei, chama Leila. Puxou todo Leila, mundo. agora nós precisamos contratar mais um. Através dela, ela chamou um amigo dela que trabalhava na ótica, e essa loja nem abertinha, ou seja, eles acreditaram num projeto, assim como eu também. Eu entrei como proprietário, né, como franqueado, e eles entraram como funcionário, acreditando também, saíram de óticas conceituadas, óticas, né, que já são antigas aqui na praça, e foram trabalhar comigo, né? Então, através deles, eu consegui os outros, mas procurando. Paracatu, eu fui como consumidor um dia. Quando eu fui abrir a loja de Paracatu, eu fui sem a camisa, né, sem a logo do Mercadão, fui como consumidor e fui testar o atendimento dos vendedores. E aí, uma menina que tinha me atendido muito bem de uma ótica lá, eu liguei para ela, na cara dura. Eu falei, tô precisando com você, vou abrir uma ótica aí, tal. Você está satisfeito aí? Não está? Não estou muito. Falei, então vamos conversar. E a menina tá comigo até hoje também. Já tem 1 ano e meio que ela saiu da outra ótica, está em Paracatu comigo. Então, a minha rotatividade funcionária é muito baixa. Então, graças a Deus, minha equipe, desde o início, eu venho formando essa equipe e eles estão comigo já há bastante tempo. Muito bom isso, muito bom. Ô, Júnior, tem uma pergunta antes do Ivander. Sim, que na verdade eu vi uma aqui embaixo que é a mesma pergunta, eu já ia fazer ela completa, então, entendeu? Faz junto, então. Deixa eu fazer uma anterior aqui. O Marcelo Américo pergunta, o Luciano, ele queria saber se você tem alguma parceria com médicos, para oferecer consultas, agendar, algo assim. Aqui em Patos eu nunca tive parceria, na verdade, com médico, né? Aqui as praças que eu atuo, elas são, graças a Deus, não são prostituídas ainda, né? Tem muito lugar que é muito prostituído, então é dono de ótica que é médico. Aqui não, aqui por isso que eu gasto tanto em marketing, porque aqui os médicos não indicam. Então, o que você tem que fazer? Você tem que investir em marketing e ficar na cabeça do povo. Então, eu tenho muito amigo meu que é médico, eu tomo uma cerveja lá na fazenda do cara e ele não me indica, mas também não indica ninguém. E agora há pouco tempo, o pessoal da Medic Mais, que é uma outra franquia também, né, que inclusive a minha segunda loja em Patos fica bem em frente, é uma clínica mais popular também, eles me procuraram e falaram que se eu quisesse indicar consulta lá, meus clientes do mercado teriam um desconto, consegui fazer a R$140. Então, quando o cara chega na loja, você tem parceria com o médico? Não, parceria eu não tenho, mas você quer fazer uma consulta, eu ligo lá e marco para você. Então, a gente marca, mas parceria não. Mesmo caso, Paracatu. Tem um médico que ele deixou algum cartão lá comigo e falou, se você indicar o cliente, eu retorno ele para você, mas isso eu não faço só comigo, eu faço em todas as óticas. Então, independente, se eu indicar, ele vai voltar para o Mercadão, se a óticas Carol indicar, ele vai indicar para Carol, ele não me favorece também, é só algum cliente que eu mando para ele me retorna. Mas parceria a gente não tem, não. Ô, Luciano, eu acho muito bom o seu exemplo. Eu tenho muitos franqueados que hoje são franqueados e até investidores, antes de virar franqueado, fala,
Cara, eu me preocupo com parceria. Eu falo assim, cara, o Mercadão não vive de parceria. Lógico que é importante ter, né? Se conseguir fechar uma parceria, lógico que é importante, porque ela vem para complementar esse faturamento, né? Tudo isso. Mas eu falo assim, eu cito muito o teu exemplo de muitos outros franqueados, que eu tenho um lá no Paraná também, que ele fala, cara, na verdade, eu não tenho nem tempo de ir atrás de parceria. Do que a gente trabalha na rua, aqui na frente de loja, fazendo marketing, como você fala, fazendo ações, eu não tenho nem tempo. É até uma falha minha, porque eu não tenho nem tempo, não perco nem tempo ainda para fazer essas parcerias. Eu falo assim, o Mercadão não vive. É necessário, é bom quando tem, mas não vive de parceria, né, o Luciano? Você tem que ter muito cuidado com isso também, né? Porque, tipo assim, vamos supor, você faz uma parceria com o oftalmologista, uma parceria mesmo, de indicar consulta para ele te indicar também, e fica naquilo, os outros médicos podem também te, né, falar, então tá, o cara tá fazendo parceria lá, só indica lá, e é Mercadão, parceria lá, o outro médico fala, não, então, ó, vai qualquer ótimo, mas não vai no Mercadão. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu preocupo muito mais em não me indispor com nenhum médico, não fechar as portas para nenhum médico e fazer parceria com algum determinado. Eu acho que eu tenho um bom relacionamento com todos os médicos, um bom relacionamento, né? Converso e tal, mas eles não me indicam, eu também não indico, né? Quando não ter rabo preso, né? A pessoa chega na ótica lá, às vezes me pergunta, vocês têm parceria com algum médico de carro? Eu falei assim, a senhora já tem um médico que te atende? Tem, quem que é? Eu falo, não, ele é excelente, só que eu ligo lá dentro e marcar para a senhora. Não tem, nunca consultei, não sou daqui, moro na cidade vizinha. Eu tenho a médica mais ali, às vezes eu ligo lá e marco para a senhora. Por quê? Para mim não dispor com os outros, né? Claro. Porque eu acho assim, se eu for indicar só médico mais, o cara já é paciente do médico X. Eu vou tentar tirar ele daquele médico X e jogar para médico mais. Aí eu vou estar, o outro médico sabendo, vai pô, o Mercadão, né, tá tirando meus pacientes, jogando para médico mais, aí eu me disponho com ele. Então, eu preocupo muito com isso, não me dispor com médico, não me dispor com, né, para a gente não perder mercado. Eu tenho um franqueado que é assim também, ele faz parcerias de que forma? Ao contrário, né? Como disse a Medic Mais aí para você, não, se você indicar para a gente consegue um desconto legal. E ele faz isso também, ele faz uma lista, ele fala assim, ó, esses aqui tem desconto. Ele não indica, ele fala, esses aqui tem desconto. Se você quiser ir em algum desses, vai. Mas é dessa forma também. Indo ao contrário, né, da parceria, né? A gente vai e indica um preço bom para o meu cliente. Somente isso. Vamos para a próxima, Júlio. Vamos para a próxima. Tiago, eu vou pedir para a pessoa, o investidor que mandou essa mensagem, tá o nome do celular, se ela puder depois só identificar o nome dela para nós. Ela pergunta qual a rentabilidade líquida, já pagando aluguel, reposição de estoque, impostos, funcionários da sua loja, que menos vende e a da sua loja que mais vende, o Luciano. Eu tenho pessoal lá alguns consultores falam que nunca vi ninguém negociar aluguel como eu, né? Meus aluguéis são bem baratos. Essa loja minha aqui de Patos, a loja 1, hoje ela vende mais de 100 mil, graças a Deus, sempre ela vende mais de 100 e tantos mil. Eu pago 2.500 de aluguel. Muita gente não acredita. Eu pago 2.500, faço mais de 100 mil, 100 mil, eu pago 2.500 reais. Inclusive, o proprietário é um médico, o cara é conhecido meu, e ele me fez esse preço, tem 3 anos, não comentou aluguel. Mas é os caras mais ricos da cidade. Aí, nas 4 lojas minhas, juntar nas 4 lojas, eu pago 15 mil reais nas 4 lojas. Às vezes é que um franqueado paga numa unidade, né? Então, isso depende muito da negociação que você faz. Outro investimento que eu fiz ao que eu abri as lojas foi investir numa energia fotovoltaica. Então, hoje eu não pago a energia das lojas. Eu tenho a minha montagem. Então, eu comprei a máquina, então eu não pago montagem mais. Eu compro as lentes com um valor bem mais barato. Então, isso é investimento no negócio, né? Claro. Já que eu entrei no negócio, eu aprendi e continuei investindo no negócio. Eu não fiquei parado, né? Eu vou pegar minha rentabilidade ali, vou comprar um imóvel que não. Eu preparei para crescer. Agora, né? Estou com a energia fotovoltaica, estou com a máquina de montagem, estou com as 4 lojas, não pretendo abrir outras mais por causa de funcionário, senão eu até abriria, igual eu falei.
Eu, para te falar a verdade, nem irmão eu tenho, eu sou filho único, então eu não tenho ninguém para falar, vou pegar meu irmão para ter de sócio para aquele lugar, é só eu. E meus filhos hoje, é um negócio que eu estou deixando para eles também, meu filho tem 22 anos, eu tô... O microfone está fechado aí. Então, já tem filho de 22, ele me ajuda muito na loja. Mas o que eu falo é assim, você tem que preocupar muito com o seu custo fixo, né? Tem que preocupar em vender, mas custo fixo. Eu tenho lojas minhas, a loja de patos hoje, ela chega a dar 30%, né? 35%. Nossa Senhora. Então, assim, a margem dela é muito boa. Mas é a que dá mais, é porque é a que mais vende. E a sua visão também, né, Luciano? O que você viu? Você viu que o faturamento vinha no Mercadão dos Óculos. O que você fez, né? Falou, cara, pela tua visão que você tem, ainda mais que você é o homem dos números, eu vou começar a diminuir meus custos, né? Com uma fotovoltaica, então, os laboratórios. Essa loja de patos nem gerente eu tenho, né? Porque, igual eu te falei, eu fico muito à frente dela. Então, lá eu tenho 2 vendedores, meu filho que ajuda lá e o montador. Então, a minha força salarial dela também é baixa. Eu não tenho... Meu aluguel é baixíssimo, eu não pago energia, né? Só tem minha geração de energia. Então, tem a máquina de montagem. Então, ela dá uma margem bem acima até do que o Mercadão fala. Agora, as outras, elas estão nessa média mesmo, de 20, 25, depende, né? Mas dá essa média da que o Mercadão fala mesmo. A única que dá uma média bem superior é a de Patos. A de Paracatu também, ela dá uma médiazinha até maior, porque Paracatu, o markup lá é bem maior também, sabe? Você depende muito da praça também. Tem cidades, você tem que... Lógico, tem que acompanhar a concorrência, né? Se a concorrência... se a praça, ela deixa você colocar um markup maior, você vai colocar. Se não deixa, você não vai. Não adianta. Eu vou ter um markup de 10 se você não estiver vendendo. Você tem que vender, né? Agora, o Paracatu também me dá uma margem um pouquinho maior, mas é mais ou menos essa média de 20%, 20 e poucos por cento. Agora, a de Pato dá uma margem bem maior. Uma pela outra, então, somando, vai dar uns 25% as quatro. 28. É mais ou menos isso. 20, 25, dependendo do mês, né, que os custos fixos são mais ou menos, né, estáveis, né, então você coloca lá, dá até mais um pouquinho, chega a dar quase 30. Maravilha, coisa linda. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, Luciano, o Luiz Fabiano. Sobre os colaboradores, existe algum diferencial nas comissões ou bonificações para os vendedores e gerentes da rede Mercadão? Isso aí, acho que cada franqueado faz a sua, né? Isso aí não é engessado, não. Acho que a rede não interfere muito nisso, não. Isso aí vai da sua gestão mesmo. E eu gosto muito de pagar premiação, não sou muito de pagar salário fixo, não. Então, o vendedor chega em mim, eu quero ganhar 5 mil por mês de fixo. Eu acho que a pessoa acomoda naquilo, né? Então, eu não gosto muito, não. Eu pago muito sobre as lentes Eurolens, por exemplo. Tem lente Eurolens que eu chego a pagar R$200, né, de premiação. Então, eu gosto muito disso, né, comissão. Então, o que geralmente eu faço? 2% de comissão sobre as vendas, se bater a meta, mais 1% de R$200 de bonificação. Então, eu trabalho dessa forma. Já tem outros franqueados que trabalham de outra forma, mas eu achei esse modelo interessante desde o início, né? E quando começou a loja, o pessoal tinha como eles vieram do mercado, eles assustaram um pouquinho com a forma do Mercadão, armações diferentes. Quando você contrata gente de outra médio loja, também, né? O ticket médio assusta para eles também. Aí eles começaram a vender umas lentes muito baratas. Eu falei, gente, tem que trabalhar com o ticket médio mais alto. Eu comecei, cada venda acima de R$1.000, a pessoa vai ganhar um X a mais. E aí fui aumentando esse ticket médio nas lojas, né? Que a pessoa... Vendedor, não adianta. Vendedor, você conversar, o cara tem que ganhar dinheiro. Não adianta. Então, ganhar dinheiro o quê? Comissão. Joga comissão. E se for comissão, por quê? Que eu acho que é justíssima a questão de comissão. Se você pagar 20 mil por mês de comissão, quanto o cara ganhou esse mês? Ganhou 20 mil. Por que foi? Foi 2%, 10% de comissão. Você ganhou muito. Quanto que ele não te trouxe do faturamento? Exatamente. Claro. A comissão dele é em cima do faturamento da loja. Então, eu não gosto de salário fixo. O cara chegou em mim, me paga 5 mil por mês, porque eu vou... Não, negativo. Você pode até ganhar 5, 10, mas você vai ganhar, tipo, 1.500, 2.000 e o resto é comissão. Você registra com o piso da categoria e o variável dele é conforme ele produzir. Sim. O céu é o limite, né?
O céu é o limite. Eu tenho investidor franqueado hoje que fala, meu, pelo faturamento deles, o gerente dele tira 8, 9, 10 mil mês, mas também o quanto, que nem o Luciano está falando, e o Dagoberto falou, o quanto que está entregando. Na verdade, no seu treinamento aqui, né, só complementando, Luciano, a gente vai te dar algumas dicas de como fazer esse pagamento, tá? Né, Luciano? Os nossos consultores aqui no treinamento da parte de financeiro vai te falar, seria interessante isso, a gente usa assim, a rede é dessa forma, e aí você vai se encaixando conforme vai dando certo aí em cada região, né, Luciano? O que eu falo é assim, vocês dão uma orientação, né? Mas a gestão, vocês orientam, mas a gestão da loja é feita pela gente dentro das diretrizes da franquia. Lógico, você está entrando numa franquia, você está pegando, você tem as diretrizes a seguir, né? Você não vai fazer como o negócio fosse só seu, o negócio é meu, eu faço do jeito que eu quero. Não. Mas essa questão de comissionamento, se eu achar, não, o vendedor tal está merecendo um pouquinho a mais, vou pagar 1%, a franquia não vai interferir nisso. Lógico, ela não, vai de me forma nenhuma. vai me dar um norte. Ela vai me dar um norte, mas essa parte de gestão é feita por mim, no caso, né? Para quem eu vou pagar mais, para quem eu vou pagar menos. Comissão a mais, comissão extra, premiação, isso aí é você que vai fazer, isso aí com certeza. Exatamente. Um exemplo claro foi assim, quando eu abri a loja de Paracatu, a Leila estava comigo aqui, e eu não estava achando uma pessoa lá, falou, Leila, eu preciso ser lá em Paracatu. Ela foi para Paracatu, eu paguei o aluguel dela lá, paguei o estacionamento do carro dela, paguei uma comissão mais alta para ela, porque eu não ia ter que tirar ela daqui de Passo para ir para Paracatu, eu não ganhava aqui, é lógico que eu tenho que pagar mais, né? Mas foi um negócio que compensou muito, porque a loja lá começou bombando, né, pela experiência que ela tinha, e através dela a gente conseguiu contratar outros. Ela ficou lá 8 meses, eu tive um gasto bem acima, e hoje a loja lá, né, mas nunca tive prejuízo na loja lá, porque o markup lá é alto, vigilante e tal, mas eu tinha um gasto maior com ela, mas era um gasto que compensava, né? É um plano de investimento. Exatamente. Isso acho que a franquia nem sabia, eu nem comentei isso com a franquia, tô pagando X para a Leila a mais, tô pagando aluguel dela. Não, a gente nem, na verdade... Mas eu falo assim, vocês não interferem nesse tipo de coisa, né? A gestão é minha. Nem entra, né? Então, nem entra nesse mérito. Exatamente. Então, eu não preciso, vou mandar a Leila para Paracatu, vou pagar o aluguel dela a mais. Eu sei que tem franqueado, deve consultar isso com vocês, eu imagino que tenha. No meu caso, né, eu fiz as contas e mandei ela para lá. Eu não cheguei nem a comunicar isso com vocês. Agora que a gente está entrando nesse assunto, a gente está na live aqui. Com certeza, não. Isso daí a gente deixa bem tranquilo. Gente, fique bem claro, não é porque você está dentro de uma franquia, né, Luciano, que você não é dono do seu negócio. Muito pelo contrário, você é dono, sim. Nós temos um sócio regional. Mas a gente, como franquia, como uma marca para todos, se franquia, o franchise fala isso, padronizar, né, a gente troca as boas maneiras também, o que está dando certo no Luciano, vamos passar lá para o sul, vamos passar lá para o norte. É isso que é o franchise. E, claro, tendo o padrão da marca, isso é óbvio. Claro. Vamos lá. Nosso amigo, ele se identificou aqui, Thiago, ele chama Flávio, tá? E ele já fez uma pergunta, se todos os funcionários são registrados. Isso daí eu respondo para o Luciano. Acabei de dizer, como a gente é uma franquia, é um franchise, e assim, a gente preza muito, e o Luciano sabe disso, o Mercadão preza muito pela marca. Então, se alguém fizer algo de errado lá, tudo bem que hoje o Luciano é o Luciano do Mercadão dos Óculos lá, mas sai assim, não é a ótica do Luciano, né, Luciano? É o Mercadão dos Óculos. Aí nós estamos falando de 680 franquia, que isso daí cai uma, vai cair todo mundo. Então, isso a gente preza, sim, todos são registrados assim, a gente pede sim, né? E caso não seja, tem alguns que são alguns profissionais, dependendo da rede e região, dependendo da rede não, a região pode usar um freelance, alguma coisa assim, mas isso tudo é comunicado. Pode falar, Luciano, tua ideia. Na verdade, são registrados, né? Porque isso aí, até se não for, dá um problema seríssimo, né? Para você também, e como você falou, até para franqueador, para o nome, né? E até porque eles também têm acesso à universidade corporativa, né? E hoje em dia, se não registrar franquia, não registrar um funcionário, né? Depois o prejuízo que você tem na questão na esfera judicial, né? É muito pior, né? Então, não registrar hoje um funcionário é um barato e sai caro. Fora que eu tive um amigo meu recentemente, como exemplo, que
ele não registrar, não vou registrar essa menina agora, não vou registrar, a menina caiu do ônibus, quebrou o braço. O cara se lascou. Então, tem que pagar, não tinha como ela só passar para o INSS, teve que pagar tudo, teve que pagar o salário dela. Então, é um risco muito grande que a gente corre, né? Dependendo da franquia de ou não, é um risco muito grande. E você que é o homem dos números, né? Desculpa a palavra, mas é uma economia burra, né? Não adianta. Lá na frente você vai ganhar, vai pagar e vai acabar pagar dobro ou triplo do que você iria pagar extra. Lá na frente ou até antes, né? Você contrata um funcionário hoje com 30 dias ou até menos que está trabalhando para você, ele cai e quebra um braço aí, ou acontece um acidente com ele. E o prejuízo que você tem? Você tá doido. Você pagar o salário do cara, o cara vai entrar na justiça e falar, não me registrou, eu tive um acidente, eu vou ter que ficar 1 ano afastado. E aí? É 1 ano pagando. É despesa e indenização. Maravilha. Vamos lá, Júnior. Nosso amigo Luiz Fabiano pergunta, se fosse para você investir em uma nova loja, você acha que cidades pequenas têm potencial para dar certo abaixo de 50 mil habitantes? Tem muito caso. O próprio Thiago aí comentou agora, tem várias cidades. Um exemplo aqui clássico, Três Marias, que o cara também abriu. Três Marias também é um exemplo que eu tinha esquecido. O pai dele é funcionário da Ambev aqui de Patos, e ele é daqui e abriu Três Marias porque ele conheceu minha loja também. Né? Então, inclusive a funcionária dele treinou aqui na minha loja um tempo, lá, esqueci o nome dele, o Três Marias, franqueado de lá. Sim. É uma cidade com menos de 50 mil habitantes que está vendendo super bem, e ele também não entendia nada de ótica, né? Tá olhando o ranking mês passado, ele chegou a uma cidade pequena, Três Marias é uma cidade bem pequena, acho que lá tem o quê? Deve ter uns 25, 30 mil habitantes, ele tá vendendo 50 mil lá já, né? Mas ele tá bem engajado, ele contratou um cara lá agora muito bom, que chama, inclusive seu xará, chama Thiago, e tá fazendo um trabalho bem bacana, o cara é consultor ótico, tá ajudando ele muito lá, ele tá vendendo bem. Então isso aí é muito, tem muita praça boa ainda para abrir. Boa. E é interessante, você abrir a primeira numa pequena assim, você tem menos dores, né? É uma administração um pouco mais enxuta, assim, e você tem um pouco mais de tranquilidade. Mas dá faturamento, dá liquidez. Eu, Fernando, temos loja de 22 mil habitantes, entendeu? Temos cidades de 17, cidades de 14, hoje a menor, de 9.800 habitantes. Lógico, né, Luciano, não é um faturamento igual a uma cidade de 150 mil habitantes, mas a liquidez lá vai para cima e você também vai ter um faturamento menor, mas ela vai responder, ela vai te deixar uma liquidez interessante. O custo é menor também, né? Exato. Aqui por exemplo, esse aluguel de 2.500 aqui que eu pago é um aluguel abaixo do que o pessoal paga na praça, né? Tem ótica aqui que paga 15 mil, paga 10 mil, paga 12 mil, né? Mas, com certeza, numa cidade pequena, a tendência é você pagar um aluguel mais ou menos disso aí para baixo, né? Eu tenho um franqueado de 17 mil habitantes que paga R$700 de aluguel. Pois é, então, isso é muito... O custo é muito mais baixo, né? E se você, né, tiver uma gerência boa de sua loja, eu acho que não tem erro, não. Acho que você consegue faturar bem também. Agora, sua loja não vai, né? Eu não espero que você atinja um faturamento gigante, até porque o fluxo de pessoas não é tão grande, mas dá para ter uma renda boa. Com certeza. Ô, Júnior, vamos embora aí para a última. Aí próximo, vamos lá. Deixar o Luciano descansar. O Marcelo pergunta, qual o maior diferencial que você vê na franquia em si? Para os concorrentes, pelo olhar do cliente, qual é o maior chamariz que você acha? Olha, eu acho que até o próprio nome, Mercadão dos Óculos, chama muito. Né? Quando você faz uma propaganda é porque geralmente o nome de ótica X, ótica isso, ótica aquilo, o cara coloca o sobrenome. Eu acho que quando você fala Mercadão, chama muita atenção. Tem muita gente que até confunde. Tem gente que chega lá, aqui que é o Atacadão dos Óculos, aqui que é o... Entendeu? Então, muita gente... Mas é um nome que marca. A pessoa pode até errar, falar em nome de Mercadão, Atacadão, mas ficou com aquele nome na cabeça, né? Com digamos assim, de ser mais popular, né? E o diferencial também é a questão das armações que a gente tem, né? Dos solares, das lentes, e é muito importante isso. Essas lentes nossas hoje, elas dão um markup muito bom, né? Um produto diferente, a marca própria, né? E hoje uma ótica pequena
ela não consegue ter marca própria, né? Ela não consegue fazer ter um clique de lente marca própria. A tendência do mercado, acho que é a concentração em grandes redes, não só ótica, mas acho que de forma geral. Você pode ver que hoje hipermercados estão chegando em cidades muito pequenas, né? Aqui tem uma cidade próxima aqui que chama João Pinheiro, né? Fica, tipo, acho que 120 quilômetros daqui. É uma cidade bem pequena, que antigamente tinha só mercados locais, e eu estava conversando com o pessoal lá, já chegou grandes redes de supermercados, né? Que antes só estavam em cidades muito grandes, hoje estão chegando em cidades pequenas. Então, você passa a ter uma taxa de cartão menor, agora vão ter o MDLPI aí, você tem uma negociação melhor com fornecedores, né? Porque você já faz parte de uma rede, e quanto maior essa rede, mais você vai ter um poder de barganha em cima disso, né? Você é o nome da rede. E outra coisa, quando você fala, Mercadão dos Óleos, onde você for no Brasil, você vai passar a conhecer aquela marca. É o que eu falo sempre, um exemplo. Quando começou a Cacau Show, sei lá, a Cacau Show não é tão velha também, o pessoal fala, mas a franquia de chocolate você acha em qualquer lugar. Hoje, quando virou Cacau Show, né, virou um monstro, né? Hoje, onde você vai, você tem Cacau Show. E se você tem Cacau Show na sua cidade, você vai numa capital, você tem, onde você sabe que aquele produto é um produto de qualidade. O bom da franquia também é isso. Então, é uma padronização. Às vezes, você está numa cidade menor, você vai numa cidade grande, né? Esse marketing que a gente está fazendo agora em grandes redes de TV também. Excelente, isso aí tudo engrandece a marca, né? Acho que você já está entrando novo, igual eu entrei novo no setor, e na época eram muito menos lojas, né? Eram 300 lojas, acho que nem tinha 300 lojas ainda, e hoje a rede cresceu muito, a tendência de crescer. Eu acredito que em breve chegaremos a mais de 1.000 lojas. Então, isso aí, igual eu falei, você vai crescendo a sua loja e a rede vai crescendo junto, né? Então, é muito importante isso. Com certeza. E assim, lojas abertas, mais abertas, abrindo mais lojas, é fixação de marca, né, Luciano? É aquilo que você falou. Exatamente. Onde você for no Brasil, você tá vendo ou tem Mercadão dos Óleos. E quando não tem, você fala, poxa, em todo lugar que eu passei tem, agora eu vou abrir uma aqui porque não tem. Isso eu falo muito quando eu vou em rádio, TV, quando eu tenho uma oportunidade de ficar um pouquinho mais, eu falo, a vantagem de você ter no Mercadão dos Óleos. O cara que é caminhoneiro, por exemplo, eu falo, o cara que é caminhoneiro, você faz o Oxford comigo, não é uma loja que só tem uma na cidade, não. Se você estiver viajando, seu Oxford tem um probleminha lá em Santa Catarina, lá no Paraná, lá em qualquer outro, no Nordeste, no Sul, em qualquer lugar, no Sudeste, né, outra cidade aqui do Sudeste, você vai ter uma assistência, né? Agora, você comprou do cara da esquina que tem 1 ou 2 lojas na cidade, seu Oxford estragou lá no Cafundó de Jurei. Comprar outro. A força de rede, né? Eu uso muito isso aí também. Eu faço questão muito de falar em questão de rede. Nós somos quase 600 lojas, né? Quando eu abri aqui em Patos de Minas, igual eu te falei, o Mercadão não era muito conhecido em Minas ainda não, né? Aqui, o povo achava que era só uma loja que eu estava abrindo, não era nem uma franquia. O Luciano abriu uma ótica. Depois, eu fiz muita questão de falar isso, é uma rede, são quase 400, eu falava, são quase 300 lojas, depois são quase, agora já estou falando, são quase 600 lojas, aí a gente foi crescendo junto. E aí é muito importante essa consolidação de marca também, né? E de você falar, o cara chega lá e fala assim, meu amigo, aqui você pode confiar, não tem produto pirata não, isso aqui são quase 600 lojas, não vai queimar o filme. Agora você compra numa loja dessa de esquina aí qualquer, é muito mais chance de você pegar um produto pirata, por exemplo, o cara não tem a quem reportar, ele vende pronto. Então isso aí é um diferencial muito grande. Com certeza. Até mesmo, Luciano, incrementando aí a pergunta do Marcelo, no olhar do cliente, eu gosto de falar dessa tecnologia, porque eu acho que faz toda a diferença, que é o VisioLens. Eu passei por essa experiência, fui em uma loja do Mercadão e eu tive essa experiência de você dar perspectiva de visão para o cliente, porque ele chega com o receituário, você pega aquele receituário, você joga no sistema, ele vai ter a perspectiva, o campo de visão real que ele vai ter se ele fizer o óculos com você, coisa que se ele for no concorrente, a pessoa vai desenhar, vai pedir para ele imaginar como ele vai ter esse campo de visão, né? Então, é o diferencial e a tecnologia, e você passa a proporcionar experiência para o cliente, né? Com certeza. VisioLens é muito importante. Isso aí também foi um negócio bacana, que quando eu abri também não tinha, não. Né? Não tinha, verdade. Não tinha. E quando foi lançado o VisioLens, era um investimento mais alto em tablet. Eu falei, cara, vou comprar 8 tablets.
tablet caro pra caramba, 1.500 cada tablet, será que vai valer a pena mesmo? Porque assim, né, mas realmente valeu muito a pena, foi uma coisa, uma ferramenta muito boa que o Mercadão dos Óculos fez. Inovadora, né, Marcelo? Inovadora. Ô, Luciano, inovadora, né? Exatamente. Por quê? Porque você fala Mercadão dos Óculos, remete a uma coisa mais popular. Então, a pessoa chega lá, mesmo sendo mais popular, como realmente o Mercadão é mais popular, mas a gente atende... o pessoal fala muito de classe B e C, eu atendo classe A, com certeza. Classe aqui. A gente fala que é o alfabeto inteiro, né, Luciano? Eu vendo... A gente tem que vender para todo mundo, né? Eu vendo para classe A também, público em geral. E a pessoa chega lá nós temos produto para isso, né? Para atender a classe A também. Tem, lógico, a gente tem produto para isso, né? Então, o pessoal vai saber em tempo real qual lente que ela está comprando, né? Esse é o câmbio de visão da lente X, esse da Y e tal. Aquela nova ferramenta que eles fizeram agora também da venda comparativa, né? Você colocar a lente nossa e da concorrência lado a lado, ou até com a nossa mesmo, você coloca uma nossa mais fechadinha, com a visão mais fechada, com o câmbio de visão mais amplo, para a pessoa decidir qual que vai levar, então e agrega muito em ticket médio, em valor, né? Isso é muito bom. Com certeza, é sensacional. Bacana. Luciano, muito obrigado aí, nós estamos chegando aí ao final, deixar você descansar também, porque quem tem 4 lojas não é fácil não, né, gente? Viu? Quero te agradecer novamente por todo o teu conhecimento, toda a tua experiência que você tem na rede. O Fernando já te falou isso, mas eu te falo aí também que são minhas palavras e toda da nossa rede aqui, que é um orgulho ter você como franqueado de verdade, porque você representa todo o jeito de Mercadão de ser, né? Parabéns mesmo por toda a tua forma de gerir e administrar o teu negócio e que você continue aí crescendo mais e muito mais. Beleza, galera. Obrigado aí pela oportunidade. Eu espero ter sido, né, muito claro, né? E se alguém quiser, pode pegar com os consultores aí o telefone da loja de Patos, loja 1, eu fico mais lá. Meu celular também, muita gente me liga, né, de vários lugares do Brasil. Esse dia até um cara me ligou, disse, você tá de onde? Foi do Sul, passou em frente à minha loja e viu, e a loja, graças a Deus, foi movimentada, ele pegou o telefone, me ligou e falou, eu te liguei para saber, fiquei maravilhado com o negócio, tal. Eu passei todas as informações para ele da mesma forma que eu estou passando aqui. E eu gosto de ser muito transparente, porque eu acho que é um dinheiro que você tem na mão, né? Igual eu, por exemplo, quando eu saí do banco, era um dinheiro que eu tinha pego e que foi um risco. Eu acho que todo negócio que você abre é um risco. Aqui também foi, não deixou de ser, apesar de ser franquia, mas é um risco. Então, a gente tem que tentar minimizar esse risco da melhor forma possível, tirando dúvidas, né, pegando informações, né, para não investir seu dinheiro em qualquer lugar e não tomar prejuízo, né? E eu também... Com certeza. Né, estou muito feliz aí com a franqueadora. Quando eu fui demitido do Banco Mercantil depois de 28 anos, eu fiquei até meio deprimido, para te falar a verdade, e comecei a ficar, porque a vida da gente muda totalmente, né? E graças a Deus, com o Mercadão, foi muito bacana. Uma coisa que eu notei com o Mercadão também é que você fica muito interagido com os franqueados, né? E eu, na época do banco, eu tinha isso, então a gente tinha muito contato com pessoas de outras agências, e no Mercadão até comentei, no Mercadão até foi bom por causa disso também, porque hoje você acaba conversando com gente do Brasil inteiro, como na época do banco, né? Fugiu tanto essas características de ter no Brasil inteiro, então foi muito bom nisso aí também. Mas é isso aí. Quem quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição na loja lá, é só me ligar. E espero que tenha colaborado para a tomada de decisão do pessoal aí, né? Com certeza tomou. Fique com Deus. Boa noite aí, Luciano. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Boa noite. Um abraço. Júnior, dê uma boa noite sua aí para todo mundo. Boa noite, Luciano. Muito obrigado aí. Foi muito válido. Como o Thiago falou, é um orgulho ter você dentro da rede. Uma ótima noite a todos e vem para o Mercadão aos novos futuros franqueados aí, né, Thiago? Com certeza. Dago, boa noite. Boa noite, só agradecer a participação do Luciano aí, ele é peça-chave, fundamental aí para os investidores, né? E agradecer a todos que ficaram até agora aí, ouvindo, colhendo mais informações e dividindo e compartilhando a experiência do Luciano. Obrigado, tenham todos uma boa noite. Amanhã, com certeza, nós iremos entrar em contato com vocês aí para dar continuidade na experiência aí, né, Thiago? Com certeza, gente.
Boa noite, Luciano. Muito obrigado novamente. Boa noite aos meus amigos aí, Júnior e Dagoberto. Fiquem todos com Deus e bora vender Mercadão. Forte abraço, boa noite a todos. Um abraço, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Luciano. Tchau mais.